Então nós temos aqui o seguinte, pessoal, ó, que ao analisar, né, uma linha de transmissão curta, tá? Para a gente calcular o valor de VL de t para um t aqui igual a ΔT, que está expresso na figura abaixo, ou seja, nós temos um pedaço, um trecho aqui de uma linha curta, tá? Então observem que a gente não tem aqui as capacitâncias shunt nem as susceptâncias aqui da linha, tá? Isso aqui seria a nossa carga, né? Esse R aqui, ó, tá? Pediu para a gente considerar que a frequência ela é de 60 Hz, e esse ΔT aqui, ó, tá certo? Esse T igual a ΔT é para a gente considerar ele como sendo 1 microsegundo, tá? E foram dadas as condições iniciais aqui do nosso circuito, que são dadas por, ó, VF, tá certo? 0 menos. Pessoal, esse 0 menos aqui, ele pode ser interpretado da seguinte forma, ó, imaginem que num tempo igual a 0, a gente fecha essa chave aqui, tá? Então esse 0 menos, ele significa um tempo imediatamente anterior a gente fechar essa chave, tá? Então é assim que a gente pode interpretar essas nossas situações. Então percebam que imediatamente antes da gente fechar a chave, nós temos uma corrente, ó, tá? Saindo aqui da nossa fase nula, né? Tensão aqui no nosso indutor, esse VL, também é 0. E corrente que passa aqui pelo nosso indutor também ela é 0, tá? Então, essas são as condições iniciais do circuito. Gente, aí, ó, umas situações que vocês precisam se lembrar, tá? É a seguinte, né? O nosso indutor aqui, ele se comporta como se ele fosse um amortecedor aqui para a corrente que passa no nosso circuito, tá? Só para a gente se lembrar da nossa teoria lá básica de circuito, se eu tenho, por exemplo, um indutor, ó, bem rápido aqui, só para fazer sentido aí tudo que eu vou falar para vocês. Quando essa corrente ela vem para cá, pessoal, ó, uma corrente ela tenta entrar aqui no indutor, o indutor ele tenta combater a variação de campo magnético no interior dele, tá? Então o que acontece? À medida que essa corrente ela vai tentando passar pelas espiras, o indutor ele cria uma corrente oposta, tá certo? Que tenta combater a entrada dessa corrente aqui, ó. Tudo isso acontece por variação de campo magnético. Então o que acontece, pessoal? O indutor ele se comporta mesmo como um efeito de amortecedor, tá? Então até que essa corrente ela consiga passar por todas as espiras, a gente pode dizer que essa corrente que passa aqui no indutor, essa corrente IL, ela depende do tempo, né? Então somente após o tempo que essa corrente percorrer todas as espiras, a gente pode dizer que ela fica constante, tá? Só que ela fica constante, pessoal, na seguinte situação, se por acaso eu estiver trabalhando com corrente contínua. Agora, se a gente estiver trabalhando com corrente alternada, pessoal, esse sentido aqui ele fica invertendo. Ó. Então, a todo tempo a gente tem uma corrente que depende do tempo, tá certo? E aí, pessoal, esse tipo de circuito aqui, quando a gente está trabalhando no domínio da frequência, com números complexos, é muito mais fácil de analisar, tá? Porque analisar circuitos com indutor ou capacitor no domínio do tempo é realmente terrível, beleza? Mas é o que nós vamos ter que fazer aqui, analisar ele no domínio do tempo, tá? Então, pessoal, se vocês consultarem alguns bons livros aí de linhas de transmissão e alguns de circuitos elétricos também, tá? Eu deixei uma teoria rápida aqui para vocês. O indutor, pessoal, ele pode ser modelado matematicamente por um modelo que ele é chamado de indutância concentrada, tá? Então, como que funciona, né, essa ideia de indutância concentrada, tá? Ela funciona mais ou menos assim, ó. A corrente no indutor, ela pode ser interpretada como se ela fosse uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente ela é conectada em paralelo com um resistor, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E essa fonte, pessoal, ela depende dos valores passados, anteriores aqui, de tensão e de corrente que a gente tinha no indutor. Claro, né? Deve ficar bem claro para vocês que se eu tenho uma corrente aqui que depende do tempo, eu tenho uma tensão aqui, ó, VL, que depende do tempo também, tá? Então, os autores aí, eles modelam esse nosso indutor, tá certo? Em termos dessa corrente, tá? Como se ele fosse uma fonte de corrente, beleza? E essa nossa fonte de corrente, ela depende dos valores passados, vamos assim dizer, tá? Eu vou mostrando para vocês aqui no cálculo, tá? Então, ó, o que acontece? Essa corrente L aqui, que eu coloquei para vocês, tá? Ela é escrita, então, da seguinte forma, ó. Ela é uma corrente que depende do tempo, tá certo? Menos um tempo anterior. Então, a corrente que eu tenho no tempo agora, atualmente, tá? Ela depende do tempo agora, menos um tempo passado, porque ela está variando a todo momento, tá, pessoal? Então, é assim que a gente costuma escrever ela matematicamente, ó, tá? Então,
se eu fosse trocar esse indutor, tá certo? Se vocês olharem livros de linhas de transmissão, eles modelam o indutor da seguinte forma. Ó, eu coloquei até o circuito aqui para vocês, tá? Aquele indutor que a gente tem ali em cima, ele pode ser representado desse jeito. Ó. Então, é uma fonte de corrente, tá? Lembrando que fonte de corrente ela é uma fonte que entrega corrente variável o tempo todo, tá? Conectada em paralelo com uma resistência aqui, ó, RL. Essa resistência, pessoal, ela seria a resistência física do indutor, porque o indutor, ele na verdade é feito por fio enrolado, né? Então esse RL aqui, ele seria a resistência ômica, a resistência do fio, tá? E essa fonte de corrente aqui, ó, beleza? Preciso que vocês entendam que ela fica variando a corrente que passa aqui pelo nosso circuito, ó, entregando a corrente aqui. E essa variação depende da quantidade de espiras, tá, ó, que foram passadas por aqui, ok? Então ela fica variando o tempo todo. E é assim que a gente costuma modelar ela aqui. Então, ó, nós representamos essa fonte de corrente por esse IL de T menos esse ΔT, tá? E aqui eu tenho o resistor daquele circuito mesmo, do circuito original que a gente tem ali, ó, tá? Ou seja, esse nosso circuito aqui. E esse resistor ele vale 0,02. Então, pessoal, eu basicamente só troquei, tá, esse nosso indutor pela modelagem matemática que é dada por ele aqui, ó, tá? Pessoal, tem que ficar claro que não fui eu que inventei, não, tá? Eu peguei dos livros ali e é somente uma forma matemática da gente escrever esse cara, tá? A nossa fonte, ela está aqui e tudo mais, beleza? Então, pessoal, eu vou iniciar o cálculo aqui que nós precisamos, tá? Eu preciso calcular o valor da tensão VL, beleza? E uma coisa que tem que ficar clara, muito clara para vocês é o seguinte, isso aqui no fim das contas é um circuito em série, ó. Tem uma fonte, um indutor, enxerguem isso aqui como um indutor, e eu tenho uma resistência, tá? Então, se eu tenho uma resistência aqui, pessoal, eu tenho uma tensão aqui no resistor, beleza? E eu tenho uma tensão aqui em cima do nosso indutor, ó. E por ser um circuito em série, se eu somar a tensão no indutor com a tensão no resistor, eu tenho a tensão da fonte, né? Isso é padrão ali da análise de circuitos elétricos. Então, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Nós temos uma tensão VL aqui, ó, e essa tensão VL, ela depende do tempo, tá? Vou chamar ela de VL de T aqui, ó. Beleza? E essa fonte de corrente representada por uma IL de T menos um ΔT aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. A primeira situação que a gente vai fazer, que nós vamos precisar, vai ser calcular o valor desse nosso resistor RL aqui, ó, tá? E temos equações matemáticas prontas para isso, beleza? Então, ó, primeiro, calculando esse nosso RL, tá? A equação matemática que a gente utiliza para calcular ele é a seguinte, ó, é 2 vezes o valor da indutância, beleza? E isso aqui dividido pelo valor ΔT que nós temos aqui, ó, tá? Então, lembrando que isso é variável, tá certo? O valor dessa corrente que sai desse elemento aqui, ó, ela varia o tempo todo, varia com o tempo, ó, beleza? Então, por isso que ela depende aqui do nosso ΔT, tá? Então, se a gente fosse substituir esses valores aqui, pessoal, nós teríamos o seguinte, ó. L é a indutância do nosso indutor, tá? Da bobina. Se vocês olharem lá, né, no circuito do texto, foi fornecido para a gente que ela vale 10 mH, ó, tá? Então, nós vamos colocar esse valor aqui, ó. 2 vezes o valor de L, tá? Que é 10 mili, né? Ou seja, 10 vezes 10 a menos 3, tá? E isso aqui dividido pelo valor de ΔT que foi sugerido no exercício, que é 1 microsegundo, né? Ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Pessoal, se vocês pegarem uma calculadora científica e fizerem esse cálculo aqui, tá? O resultado desse nosso RL aqui, ele dá 20.000 ohms, ou 20 quiloohms aqui, ó. E nós vamos conservar esse cidadão aqui, tá? Beleza. Aí algumas outras situações que nós temos que pensar aqui é a seguinte, pessoal, isso aqui é um circuito em série, do jeito que eu falei para vocês, tá? E se ele é um circuito em série, eu tenho uma corrente aqui, ó, beleza? Que atravessa todo mundo, tá? Essa corrente, pessoal, eu vou chamar ela de IF, tá? Seguindo aí os livros aí de linhas de transmissão, beleza? E essa corrente IF, ela também é uma corrente que depende do tempo, né? Já que nós estamos falando aqui de um sistema que ele é alternado, tá? Então, pessoal, o nosso cenário aqui, ele é o seguinte, ó. Como que eu faço para calcular o valor dessa nossa corrente aqui, tá? Pessoal, essa corrente aqui, ó, nós podemos interpretar da seguinte forma. Isso aqui, ó, essa modelagem matemática, eu quero que vocês entendam que ela, na verdade, é um circuito em paralelo, certo? Então, se ele é um circuito em paralelo, nós podemos ter aqui, ó, a corrente IF, ela vem aqui e se divide em duas partes. Se eu somar a parte que veio para cima com a parte que veio para baixo aqui, ó, eu tenho
a corrente que entra aqui e a corrente que sai também, né? Isso aqui é análise básica de circuitos. Ó, entrou uma corrente IF, se dividiu em duas partes, se juntou e sai IF daqui, tá? Então, qual que é o cenário que nós vamos ter aqui, pessoal? Ó, essa corrente IF, tá certo? Que depende de T aqui, ela pode ser calculada fazendo a somatória dessa IL de T menos ΔT. Então, nós vamos colocar ela aqui, ó, IL tá, de T menos ΔT. Opa, eu escrevi errado, esse parênteses é para fora. De T menos ΔT, tá? Mais o valor da corrente que eu tenho nesse elemento resistivo. Pessoal, a corrente que eu tenho aqui, a gente calcula ela fazendo tensão dividido por resistência, né? Isso aqui é um resistor, ó, tá? E qual que é o valor da tensão que eu tenho aqui? Pessoal, essa tensão que eu tenho aqui é um elemento em paralelo, né? Eu tenho isso aqui, ó, a minha VL de T, beleza? Então, eu vou colocar ela aqui, ó, minha VL, ou seja, a tensão no indutor, que depende de T, tá? Dividido pelo valor de RL que eu tenho ali, ó, beleza? Então, essa é uma maneira que a gente pode utilizar para encontrar esse cara aqui, tá? Agora, pessoal, ó, avançando aqui, beleza? O nosso objetivo é calcular o valor dessa tensão VL, não vamos nos esquecer disso aqui, ó, tá? Então, do jeito que eu falei para vocês, pessoal, se eu somar as três, aliás, se eu somar o VL mais o VR, eu tenho VF, né? Ou então, se eu pegar aqui e fazer o seguinte, pessoal, ó, se eu fizer a tensão de fase, tá? Aliás, deixa eu reformular isso aqui. Eu posso dizer que essa tensão aqui, ó, VL, ela seria a tensão de fase menos o que eu tenho no resistor. Vocês concordam com isso, né? Então, se eu tenho que VF é essa mais essa, eu posso dizer claramente que essa daqui, ó, do VL, ela seria o que eu tenho na fase menos o que eu tenho no resistor, tá? A análise ela é meio chatinha mesmo de fazer, tá, pessoal? Mas vamos lá que nós vamos vencer. Então, ó, essa nossa tensão VL de T, tá? Ela é dada pela nossa VF, tá certo? Que é a tensão de fase ali, ó, tá? E claro, ela depende de T, né, pessoal? Ela é alternada, tá? Menos o valor da tensão que eu tenho no resistor. E como é que a gente calcula a tensão no resistor, pessoal? É o valor de R vezes a corrente que passa por ele, tá? E qual é a corrente que passa por ele? É IF de T. Tudo bem? Então é puramente aplicação da nossa lei de Ohm aqui, ó, tá? E vocês podem perguntar, mas para que eu escrevi essa equação aqui de cima, IF de T? Porque, pessoal, eu vou substituir ela aqui, ó, nessa nossa equação de baixo, tá certo? Então, por isso que eu vou dar até um número para ela. Ó. Vou chamar essa equação aqui de equação número 1, tá? E essa equação aqui eu vou chamar ela de equação número 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar uma situação aqui substituindo, tá? Vamos lá, substituindo, tá? A nossa equação 1, tá? Em 2. Beleza? Como é que nós vamos ficar com isso aqui, ó, tá? Nós vamos ter que a nossa VL de T, tá? Ela vai ser igual a essa nossa VF de T aqui, ó. Então, VF de T, lembrando que VF é a tensão da fase ali, né? Menos aqui, pessoal, o valor do nosso resistor, R aqui, ó, tá? E esse nosso R aqui, pessoal, ele multiplica a nossa corrente IF de T, que é a substituição que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu tenho IL de T menos ΔT, tá? Mais um VL de T sobre o valor de RL, ó. Só substituição matemática, tá? Lembrando que o nosso objetivo é encontrar o valor de VL de T. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar esse VL de T, tá? E como é que nós vamos fazer isso aqui, né? É matemática, ó. Vamos lá. Isolando VL de T, tá? Para a gente isolar essa VL de T, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar uma propriedade distributiva aqui, ó, tá? Então, esse R, ele multiplica esse cara e ele multiplica aquele VL que nós temos ali na frente, ó, tá certo? Então, como é que vai ficar essa nossa equação aqui, ó? Fazendo bem passo a passo aí. A nossa VL de T é igual VF de T, tá?
Aí eu tenho aqui, ó, menos R e L de T menos delta T, né? Ó. Então, menos R e L de T menos delta T, tá? E menos aqui, ó, certo? Porque o R está negativo, né? Menos R VL de T, tá? Tudo isso aqui dividido pelo nosso RL, tá? Então, gente, ó,